Por que Adão e Eva arriscaram um paraíso perfeito por uma única decisão errada? Essa pergunta ecoa há milênios e continua a nos desafiar hoje. Bem-vindos a uma jornada profunda e transformadora. Uma viagem ao coração de um dos relatos mais impactantes da Bíblia. Hoje, vamos mergulhar em Gênesis 3 e 4, onde a história da queda de Adão e Eva e o primeiro mistério do pecado se desenrolam no Jardim do Éden. Essa não é apenas uma narrativa antiga, cheia de simbolismos e lições eternas. É um espelho para nossa alma, uma chave para entender por que lutamos contra impulsos internos, por que caímos em armadilhas cotidianas e por que, no fundo, precisamos desesperadamente de salvação divina. Preparados para descobrir verdades que podem mudar sua perspectiva sobre a vida, a fé e as escolhas diárias? Vamos juntos nessa exploração que vai tocar seu coração e mente. Para realmente captar a magnitude dessa história, precisamos voltar ao cenário inicial. Imagine um lugar onde tudo é perfeito, projetado com amor infinito. Flores perfumadas, exalando aromas doces que enchem o ar. Rios cristalinos serpenteando preguiçosamente entre árvores frutíferas sempre maduras. Uma brisa suave que parece sussurrar paz e harmonia em cada folha. Esse é o Jardim do Éden, descrito vividamente em Gênesis 2, um paraíso de beleza indizível e provisão abundante, onde Adão e Eva viviam em perfeita sintonia com a criação e, acima de tudo, com Deus. Eles caminhavam com o Criador ao entardecer, sob um céu pintado de tons alaranjados, conversando como velhos amigos, sem medo paralisante, sem vergonha corrosiva, sem a sombra escura do pecado pairando sobre eles. Já pensou como seria viver assim, com o coração leve e livre, sem nenhuma barreira entre você e o Deus que te conhece por inteiro? Talvez você tenha tido um vislumbre disso em um momento de oração profunda ou em uma caminhada na natureza, sentindo uma conexão que transcende palavras. Nesse jardim idílico, Deus estabeleceu uma ordem simples e amorosa. Ele disse: comam livremente de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerem, certamente morrerão. Era uma regra clara, não como uma prisão, mas como um teste de confiança e obediência, um limite protetor para preservar sua inocência e o relacionamento puro com o Criador. Pense nisso por um instante. Você mora em uma casa dos sonhos, com comida farta na mesa, conforto em cada canto e a presença constante de um pai amoroso que supre todas as necessidades. A única regra é não tocar em uma porta específica, porque abrir ela traria dor desnecessária. Parece fácil de seguir, não é? Mas essa aparente simplicidade esconde uma escolha profunda e eterna: confiar cegamente no plano de Deus ou ceder à curiosidade humana que busca autonomia a qualquer custo. Essa tensão entre obediência e desejo é o cerne da condição humana, e ela ressoa em nossas vidas hoje, desde decisões pequenas, como resistir a uma mentira branca, até grandes dilemas morais. A relação de Adão e Eva com Deus era pura e íntima, como um abraço quente e reconfortante de um pai que nunca falha. Eles desfrutavam de comunhão direta, sem intermediários ou dúvidas, recebendo orientação, provisão e amor incondicional. Tudo era abundante, frutos suculentos pendurados em galhos baixos, animais em paz, um ambiente que refletia a glória e a generosidade divina. E você? Já sentiu um momento de paz tão grande que parecia tocar o céu, como se Deus estivesse bem ao seu lado? Talvez numa oração silenciosa ao amanhecer, num culto vibrante com a comunidade ou num instante de gratidão pela vida cotidiana. O Éden representava isso o tempo todo, uma existência sem conflito, sem dor, sem separação, até que uma força sutil e maligna entrou em cena e mudou tudo para sempre. E então, de repente, entra a serpente em ação.
Gênesis 3 a descreve como o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Um ser misterioso e enganador que a tradição bíblica e o Novo Testamento, como em Apocalipse 12, identificam como Satanás disfarçado. Imagine uma figura serpenteante, com olhos penetrantes e uma voz suave, persuasiva, quase amigável, aproximando-se de Eva em meio às árvores frondosas. Foi isso mesmo que Deus disse: não comam de nenhuma árvore do jardim? Essa pergunta inicial é uma armadilha mestre. A serpente não ataca com fúria aberta, ela opera na sutileza, plantando sementes de dúvida que crescem como ervas daninhas. Primeiro, distorce a palavra de Deus, fazendo Eva questionar o que foi realmente dito. Será que Deus realmente proibiu tudo isso? Depois, nega abertamente a consequência divina. Vocês não vão morrer de jeito nenhum. E por fim, oferece uma promessa sedutora e falsa. Vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal, e seus olhos se abrirão para uma nova realidade. Já sentiu algo parecido na sua vida? Aquela voz interior insistente, talvez vinda de amigos, mídias ou até de dentro de você, que diz: vai em frente, ninguém vai saber. Ou, só dessa vez, qual é o grande problema? Você merece isso. É exatamente como os anúncios nas redes sociais que bombardeiam nosso feed, prometendo felicidade instantânea com um novo gadget, uma compra impulsiva ou uma imagem perfeita de vida. Parece inofensivo e empolgante, mas há um preço escondido em dívidas emocionais. Arrependimentos e vazio espiritual. Eva, atraída pela aparência atraente do fruto, pelo desejo de sabedoria e pela ilusão de independência, estendeu a mão e comeu. E Adão, que estava ao lado dela, não a impediu. Ele também comeu, compartilhando o ato de rebelião. Naquele exato momento, a confiança inabalável em Deus foi trocada por uma promessa vazia e ilusória, abrindo as portas para o caos. Lembro-me vividamente de uma vez em que cedi à tentação de falar algo que não devia, uma fofoca que parecia inofensiva sobre um colega de trabalho. No início, era só curiosidade, mas depois veio a culpa pesada, como uma pedra no peito que me impedia de dormir. Você já sentiu isso? Aquela sensação avassaladora de que algo precioso quebrou dentro de você, deixando um vazio que nem o tempo cura sozinho? Para Adão e Eva, o impacto foi imediato e devastador. Seus olhos se abriram de forma dolorosa e eles perceberam que estavam nus, vulneráveis, expostos em sua fragilidade humana. A inocência primordial evaporou como névoa ao sol. Em pânico, eles costuraram folhas de figueira para cobrir o corpo e a alma ferida, e se esconderam entre as árvores exuberantes do jardim quando ouviram os passos de Deus se aproximando na brisa do dia. Imagine a cena, o Criador do universo chamando por eles, e eles, aterrorizados, tentando se ocultar como crianças culpadas. Quando Deus perguntou com voz compassiva: "Onde você está?", não era por ignorância divina, ele sabia de tudo. Ele queria que Adão e Eva enfrentassem a verdade, que confessassem e iniciassem o caminho do arrependimento. Mas o que aconteceu em vez disso? Uma cadeia de acusações e evasivas. Adão, o primeiro homem, apontou o dedo para Eva. "Foi a mulher que me deste, foi ela quem me deu o fruto." Eva, por sua vez, culpou a serpente. "A serpente me enganou e eu comi." Não é dolorosamente familiar? Quantas vezes em nossas vidas jogamos a culpa nos outros para nos proteger? Foi meu chefe que me pressionou, foi a situação difícil, foi a pressão dos amigos ou da sociedade. A queda revela uma verdade cruel sobre a natureza humana. O pecado nos faz fugir da responsabilidade, nos isolando ainda mais de Deus e dos outros. Mas Deus, em sua sabedoria, não os abandona. Ele inicia um diálogo que mistura justiça com misericórdia. As consequências da desobediência foram profundas e multifacetadas, ecoando através das gerações. Deus amaldiçoou a serpente,
condenando-a a rastejar sobre o ventre e comer pó, um símbolo de humilhação para o agente do mal. Para Eva e as mulheres futuras, ele anunciou dores intensificadas no parto e um desejo conflituoso na relação com o marido, onde o homem governaria, não como tirania, mas como consequência da ruptura. Para Adão e os homens, a terra amaldiçoada exigiria trabalho árduo, suor e luta para extrair sustento, transformando o jardim paradisíaco em um campo de batalha diário. E o golpe final, a expulsão do Éden, com querubins e uma espada flamejante guardando o caminho para a árvore da vida, impedindo uma eternidade em estado caído. Mas, mesmo no meio desse julgamento solene, brilha a misericórdia de Deus. Ele mesmo fez vestes de peles para Adão e Eva, um ato que envolveu o sacrifício de animais inocentes. O primeiro derramamento de sangue na história. Um prenúncio poderoso da redenção que viria séculos depois através do sangue de Jesus na cruz. Já pensou nisso profundamente? Mesmo quando erramos feio, Deus não nos deixa nus e expostos. Ele provê cobertura, graça e um plano de restauração que transcende nosso fracasso. O pecado de Adão e Eva não se limitou a eles. Ele lançou uma sombra longa e escura sobre toda a humanidade, introduzindo o que teólogos chamam de pecado original. Essa é a inclinação inata que todos nós herdamos, uma tendência profunda para escolher o errado, mesmo quando sabemos o que é certo e bom. Você já sentiu isso na pele? Aquela luta interna constante entre o desejo de obedecer a Deus e a atração irresistível pela tentação, como querer manter uma dieta saudável, mas abrir a geladeira à meia-noite em busca de conforto imediato? Romanos 5,12 explica que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte. E assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa herança nos afasta de Deus, traz dor e separação. Mas a boa notícia do Evangelho é que Jesus veio quebrar essa cadeia, oferecendo perdão completo e uma nova vida. Sem Ele, estamos presos nessa dinâmica. Com Ele, ganhamos poder para resistir. A história não para na expulsão do Éden. O pecado, como uma onda impiedosa, cresceu rapidamente e trouxe tragédias ainda mais profundas. Vamos avançar para Gênesis 4, onde conhecemos Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva, representando as gerações seguintes marcadas pela queda. Caim era lavrador, suando a terra já amaldiçoada para colher frutos. Abel, pastor de ovelhas, cuidando do rebanho com dedicação. Em um ato de adoração primitiva, ambos trouxeram ofertas a Deus, como uma forma de dizer: obrigado, Senhor, por tua provisão e graça. Mas algo chocante aconteceu. Deus olhou com favor para a oferta de Abel, as primícias gordurosas de seu rebanho, oferecidas com coração sincero, e não para a de Caim, frutos da terra apresentados talvez sem a mesma fé ou qualidade de espírito. A Bíblia, em Hebreus 11:4, sugere que foi pela fé que Abel ofereceu algo melhor, destacando que não é o que damos, mas o coração por trás. Já sentiu um ciúme ardente quando alguém ao seu redor foi elogiado ou abençoado, enquanto você se sentia ignorado? Caim sentiu isso de forma visceral. Seu rosto se fechou como uma tempestade se formando e o pecado começou a ferver dentro dele. Deus, em sua bondade preventiva, o alertou diretamente. Por que você está irritado? Por que o seu rosto está abatido? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, o pecado está à porta. Ele deseja dominá-lo, mas você deve dominá-lo. Que aviso poderoso e atemporal. É como Deus sussurrando hoje. Você tem escolha, Caim, e você também tem escolha. Controle seus sentimentos antes que eles te controlem. Mas Caim, endurecido pelo orgulho, ignorou o conselho divino. Ele convidou Abel para o campo e, em um acesso de ira cega, cometeu o primeiro assassinato da história humana. O sangue inocente de Abel clamou da terra para Deus.
um grito silencioso de injustiça que ecoa até os dias de hoje. Quando Deus confrontou Caim com a pergunta penetrante: onde está seu irmão Abel? A resposta foi um desdém gélido e evasivo. Sou eu, acaso, o guardador do meu irmão? Que frieza de coração! É como quando, em nossas vidas, tentamos justificar erros graves com arrogância e negação, em vez de cair de joelhos em arrependimento. Lembro-me de uma briga feia com um amigo próximo, onde em vez de admitir minha parte e pedir desculpas sinceras, joguei toda a culpa nele, dizendo coisas como: você que começou isso. O resultado? Uma amizade ferida por meses e uma lição dura sobre como o orgulho destrói laços. E você já passou por algo assim? Como lidou com a culpa que veio depois ou o que te ajudou a restaurar o relacionamento? Compartilhar essas experiências nos comentários pode ser libertador e inspirar outros na jornada da fé. O julgamento de Deus sobre Caim foi justo e equilibrado, refletindo sua santidade. A terra, já amaldiçoada pela queda de Adão, agora recusaria ainda mais seus frutos, tornando o trabalho de Caim ainda mais árduo. Ele se tornou um fugitivo e errante, vagando pela terra sem um lugar fixo de repouso ou paz verdadeira. Mas mesmo nesse momento de severidade, a graça de Deus brilha como um farol. Ele colocou uma marca protetora em Caim, não um estigma de vergonha eterna, mas um sinal divino para impedir que outros o matassem em vingança, preservando a vida apesar do mal cometido. Caim partiu para a terra de Nod, a leste do Éden, construiu uma cidade e teve descendentes, mas sua vida foi marcada por uma separação voluntária da presença de Deus. Essa história é um alerta solene. O pecado não só se espalha como uma praga através de gerações, mas a misericórdia de Deus persiste, oferecendo proteção e um chamado ao retorno, mesmo para os mais endurecidos. Essas narrativas antigas de Gênesis 3 e 4 não são relíquias empoeiradas do passado. Elas falam diretamente com você e comigo hoje, iluminando as sombras de nossas lutas pessoais. Elas nos mostram por que enfrentamos batalhas internas diárias, por que o pecado é tão sedutor e persistente e por que ansiamos tanto por redenção verdadeira. Pense nas suas escolhas cotidianas. Já cedeu a uma tentação aparentemente pequena, como uma mentira branca para evitar constrangimentos ou uma preguiça que adia responsabilidades? Ou sentiu um ciúme corrosivo, como Caim, quando um colega de trabalho recebe uma promoção que você cobiçava? Essas histórias bíblicas funcionam como um espelho implacável, nos desafiando a reconhecer nossa natureza caída, herdada da queda, e a buscar ativamente a Deus em humildade e fé. Lembro-me de um momento tenso no trânsito, onde um motorista imprudente quase me faz perder a paciência. Parecia tão fácil explodir em raiva, xingar e honrar o impulso momentâneo, mas parei o carro, respirei fundo e orei uma oração rápida. Senhor, ajuda-me a dominar isso. A paz que inundou meu coração logo depois foi um lembrete vivo. Com Deus ao nosso lado, podemos vencer o pecado que jaz à porta, como alertou a Caim. E você, qual é a sua maior tentação recorrente hoje? Talvez seja a raiva no lar, a inveja nas redes sociais ou a vontade insaciável de controlar tudo ao seu redor. Compartilhe nos comentários de forma anônima se preferir. Sua história honesta pode inspirar alguém que está lutando no silêncio, criando uma rede de apoio na nossa comunidade de fé. O conceito de pecado original nos marca a todos como uma herança inescapável, mas a Bíblia não nos deixa sem esperança. Em Romanos 3:23, lemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o versículo seguinte promete justificação pelo sangue de Cristo. Jesus é o sacrifício definitivo, que cobre nossa vergonha, como as vestes de pele cobriram Adão e Eva, restaurando nossa dignidade e abrindo o caminho para a árvore da vida eterna.
Ele nos chama a viver com fé autêntica, a resistir à tentação pela força do Espírito Santo que habita em nós como um guia interno. Já pensou como uma prática diária de oração pode te equipar para essas vitórias? Talvez comece com 5 minutos pela manhã, pedindo sabedoria para o dia, ou um diário de gratidão para combater o descontentamento que alimenta o pecado. Experimente e veja a diferença. A história de Caim e Abel vai além do fratricídio. Ela nos ensina lições vitais sobre relacionamentos e a comunidade humana. Quantas vezes permitimos que o ciúme ou a raiva nos afastem de quem amamos, criando abismos onde deveria haver pontes? Pense na sua família, nos seus amigos ou colegas. Como o orgulho de Caim pode estar se manifestando em discussões não resolvidas ou invejas silenciosas. A Bíblia nos exorta em Mateus 5, 23, 24 a reconciliar-nos rapidamente, deixando nossas ofertas no altar até fazer as pazes. Talvez seja a hora de dar um passo corajoso, ligar para alguém, pedir perdão com humildade ou oferecer um abraço reconfortante. O que te impede de dar esse passo hoje? Medo de rejeição? Orgulho ferido? Lembre-se, a graça de Deus em Caim mostra que é possível redenção mesmo após o pior erro. Gênesis 3 e 4 também nos conectam diretamente a questões atuais e cotidianas, tornando essas verdades bíblicas relevantes para o mundo moderno. A tentação sutil da serpente é espelhada nos algoritmos das redes sociais, que nos bombardeiam com conteúdos personalizados, prometendo felicidade instantânea, curtidas, validação, bens materiais, mas frequentemente entregando ansiedade, comparação e vazio espiritual. O ciúme de Caim ecoa nas rivalidades tóxicas no trabalho, na escola, ou até em igrejas, onde competimos por reconhecimento em vez de celebrarmos uns aos outros. E a misericórdia persistente de Deus, ela é a esperança viva que vemos quando alguém perdoa uma traição profunda, quando uma comunidade se une para ajudar vítimas de injustiça, ou quando movimentos globais de reconciliação surgem em meio ao caos. Já testemunhou algo assim na sua vida? Talvez numa igreja local que acolheu um caído ou num gesto simples de bondade que mudou o dia de um estranho. Compartilhe uma história pessoal nos comentários com a hashtag #Queda do Éden. Vamos construir uma conversa que inspire transformação coletiva. Além disso, essas narrativas nos chamam a sermos mordomos responsáveis do mundo ao nosso redor, cuidando dos relacionamentos, da criação e da sociedade como reflexos do reino de Deus. Pense no impacto amplo das suas escolhas diárias. Perdoar uma ofensa em vez de guardar rancor, reciclar e preservar o meio ambiente como ato de gratidão pela terra que Deus nos deu, ou ajudar um estranho em necessidade, ecoando a compaixão divina. Cada ato pequeno é uma oportunidade de refletir o amor de Deus e combater a escalada do pecado. E há mais camadas fascinantes. Estudiosos bíblicos e teólogos ao longo da história veem paralelos entre Gênesis e descobertas modernas, como o conflito interno que a psicologia contemporânea descreve como impulsos inconscientes ou vieses cognitivos que nos levam a decisões ruins. Na tradição judaica, o Yom Kippur, o Dia do Perdão, com jejuns e confissões coletivas, ecoa a necessidade profunda de arrependimento vista na queda e no erro de Caim. Essas histórias unem culturas e épocas, nos lembrando que a humanidade universalmente busca redenção, perdão e restauração, temas que culminam na cruz de Cristo. Para aprofundar ainda mais, considere ler Gênesis com um comentário bíblico ou estudar passagens relacionadas, como Efésios 6, sobre a armadura de Deus contra as setas inflamadas do maligno, semelhantes às mentiras da serpente. Ou reflita em grupos de estudo. Discuta com amigos como aplicar essas lições em desafios atuais, como vícios digitais ou conflitos familiares. A luta contra o pecado é contínua.
parte da jornada humana, mas o Evangelho nos assegura vitória em Jesus, que venceu a morte e o mal de uma vez por todas. Então, que tal levar essas lições eternas para o centro da sua vida agora mesmo? Reserve um momento quieto hoje para orar, refletir honestamente sobre suas escolhas recentes, buscar perdão de Deus e de quem você feriu. Viva com gratidão profunda pela graça que cobre seus erros, construa relacionamentos que honrem o amor divino e lute contra o pecado com fé inabalável, ancorada na palavra e no Espírito. Imagine o impacto se cada espectador desse vídeo fizesse uma pequena mudança prática. Perdoar alguém que te magoou, resistir a uma tentação recorrente com oração ou cuidar do planeta como mordomos fiéis. O mundo poderia se aproximar mais do Éden restaurado que Deus promete no final dos tempos. Curta este vídeo se ele te tocou, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder conteúdos que aprofundam sua fé e transformam sua caminhada cristã. No próximo vídeo, vamos explorar aplicações práticas dessas lições no dia a dia agitado. Qual parte dessa história te tocou mais profundamente? A tentação, a misericórdia ou o alerta de Caim? Deixe nos comentários com a hashtag #Queda do Éden e junte-se a essa jornada coletiva de crescimento espiritual. Até a próxima, pessoal. Que Deus te abençoe abundantemente.